Vamos dar mais início com a doutrinária, sala de estudo Chico Xavier, nesse clima de paz, de harmonia, de sintonia com a espiritualidade amiga, em nome do nosso amigo e irmão maior, Cristo Jesus, né? Que maravilha. Vou ler aqui uma mensagem do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. E o tema é Cair e Levantar. Todos os dias caio, mas todos os dias me levanto. Chico Xavier. Talvez ao se deparar com essa página, você esteja caído de alguma forma, caído em um leito, vítima de enfermidade atroz, caído no cárcere, condenado ao desespero, caído em culpas, preso ao julgamento da própria consciência, caído na solidão pelo abandono do ser amado, caído na saudade pela partida de um ente querido, caído no fracasso por uma oportunidade que se perdeu. Seja qual for o motivo de nos encontrarmos caídos no chão, da inércia ou do desespero, a lição que Chico Xavier nos oferece é a de nos levantarmos o mais depressa possível. Isso porque, se nós permanecermos caídos, nada faremos em prol de nós mesmos. O momento da queda não simboliza o que somos, nem retrata o fim de nossa vida. É apenas uma fotografia que registra um determinado momento, mas que não define as próximas cenas que irão compor o filme da nossa existência. Não deixemos que nossa vida pare naquela fotografia. Não fiquemos estacionados na mágoa, na culpa, na vergonha, no desespero e no medo de viver. Voltemos para a vida, deixemos o filme rolar, portamos para outras fotografias, novas cenas, pois isso somente acontecerá se nos levantarmos com ânimo e fé. Qualquer queda pode representar dor e vergonha para qualquer um de nós. No entanto, no estágio evolutivo em que nos encontramos no planeta, somente Jesus teve pernas suficientes, fortes, para não cair moralmente. As nossas são pernas ainda fracas que as quedas visam fortalecer. Jesus está com as mãos estendidas para nós, convidando-nos a levantar agora mesmo. Não esperemos pela vontade, façamos o que precisa ser feito, que a vontade vem sempre depois. Então, meus irmãos, nesse clima, né, dessa mensagem que nos traz sempre o otimismo diante das dificuldades, nunca esmorecer, né? Buscar a força que nós temos dentro de nós com toda fé, com toda vontade e firmeza, porque a energia positiva, o sentimento de otimismo, ele atrai para nós as mesmas energias equivalentes, né? Então, queda é motivo de aprendizagem, nunca de desespero e de derrota, não é isso? Jesus nos ensina a ser esse soldadinho firme e forte no bem. Então, que nesse momento, Mestre Jesus, possamos sentir a tua presença através das palavras que nosso irmão Eusébio vai transmitir para nós, e que nós possamos sentir essas palavras e que elas repercutem no nosso ser de forma positiva, nos aclarando os caminhos e o entendimento, Senhor. Muito obrigado, Mestre. Que tua paz e teu amor nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Gente, é com muita alegria e felicidade que nós recebemos hoje, né, o nosso amigo Eusébio, né, que sempre é um trabalhador, né, está aí divulgando o Espiritismo, trazendo a sua mensagem, a mensagem do Cristo, né, através das suas palavras. E hoje o tema que ele vai nos trazer, você pode falar para a gente, Eusébio, o tema? Boa noite. Advento do Espírito de Verdade. Pronto. Então, gente, que a gente aproveite, né, esse momento de forma positiva, né? Eusébio, vou passar a palavra para você. Que Jesus te ilumine, meu amigo. Boa sorte, meu amigo. Valeu, Léo. Tranquilo. Meus amigos, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Assim, é muita alegria a gente poder, através da tecnologia,
está revisitando a cidade de Santa Mara, revisitando essa região, que teve um papel fundamental na minha história no movimento espírita. Aí foi que eu me tratei, aí foi que eu me cuidei, aí foi que eu desenvolvi alguns conhecimentos, sobretudo na área mediúnica, com a ajuda do nosso irmão Edson. Então, eu não posso ser ingrato de não declarar e declinar no início da minha exposição a minha satisfação de rever algumas pessoas daquele contexto, sem declinar da idade, mas poder rever todo mundo. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade. Léo brincava comigo que se eu estava fora do país, de forma alguma, estava fora de circuito, porque nesse tempo de transição planetária, que não é o tema da noite, a gente precisa ter muito cuidado nos aparecimentos. Acho que o que tem que aparecer mais é o trabalho, e não você, não a gente, né? Tem que tomar muito cuidado com a vaidade, com alguns outros elementos de destaque, como a gente está percebendo aí no nosso movimento espírita. Mas o tema é um tema muito bom, o advento do Espírito de Verdade, é um tema que permite a gente transitar por diversos pontos da doutrina espírita. E eu peço permissão a vocês para começar esse tema trazendo uma narrativa que vocês já têm conhecimento, uma narrativa histórica de alguns pontos que se entrelaçam no surgimento do espiritismo no planeta. Todos nós já estudamos no próprio Evangelho, onde o Evangelho nos cita as 13 revelações. Lá fala de Moisés, Jesus e o Espiritismo. E é importante entender, nesse primeiro momento, qual o papel, quando Jesus constrói a Terra, é importante pontuar isso, essa narrativa está no livro Juízo Final, do Espírito Héctor Ramayana. Ele narra que Jesus ainda não era o Cristo, porque Cristo é um título. Ele já era perfeito, mas não era Cristo. Ele tomou conhecimento lá no Conselho de Deus, que Emmanuel cita no livro A Caminho da Luz. Teve uma reunião com todos os Cristos do universo, Deus presidindo essa reunião, e foi informado, como pauta dessa reunião, que muitos espíritos iam ser expulsos de alguns orbes por não terem alcançado o seu progresso moral, o seu progresso espiritual. E aí Jesus, como alguns outros, se apiedando de nós outros, pediu a Deus permissão para formar uma equipe e construir um planeta para nos receber. Então, foi dado essa autorização a Jesus, que passa agora a ser o Cristo, que é um cargo. Cristo é um cargo, tá? Não é sobrenome. Então, o que é que acontece? Jesus constrói a Terra e nos recebe a nós outros, que fomos expulsos, alguns outros, e os próprios terrícolas, que pelo processo evolutivo, saem do reino animal e chegou no reino hominal. Mas a frase principal que Jesus fala quando constrói a Terra é: para que nós aqui chegamos. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, vocês estão vindo para o planeta e nós só queremos de você uma só coisa: que vocês amem, que vocês pratiquem o bem. Essa é a senha para que vocês entrem e saiam melhores. Então, nós tivemos a oportunidade aqui, nas primeiras encarnações, como vocês têm conhecimento, as primeiras encarnações eram muito rápidas, porque ainda não tinha, né, Alberto Karma, não tinha débito, eram encarnações rápidas, era só para adequar o perispírito, adequar o corpo. Então, aquele tempo dos dinossauros, para quem vai lembrar, né, dos terremotos, então não tinha condições de habitabilidade. Mas no processo evolutivo, então, começamos a ter aqui os primeiros seres hominais com possibilidade de desenvolver sua moral e sua inteligência. E é aí que começa o trabalho do Cristo, porque ele manda para cá diversos profetas para preparar a mim, a vocês, a todos nós, seres humanos, humanidade terrestre, a necessidade de tomar conhecimento de um Deus único. Porque até então a gente não tinha naquele contexto nem ciência de que existia um Deus. Então Elias, Malaquias, Jeremias, Isaías e tantos outros tiveram essa principal missão: ensinar para mim, ensinar para nós outros a crença num Deus único. E aí tomamos conhecimento desse Deus. Só que naquele Deus, aí era um Deus que foi apresentado, Alberto e colegas, um Deus ainda que castiga, um Deus que não aceita que a gente infrinja as suas leis, porque a nossa natureza moral naquele contexto exigia esse tipo de conduta, de condução. Nós éramos, isso é narrado no Evangelho quando fala de Moisés, nós éramos espíritos muito recalcitrantes, muito difíceis de mudar de ideia, de aceitar as coisas. Para vocês terem uma ideia,
Amélia Rodrigues, no livro Pelo Caminho de Jesus, ela narra que Moisés, quando ele sobe pela segunda vez ao Monte Sinai, para vocês verem a ideia de como nós éramos, que ele leva mais de 20 anos, ele demora muito de voltar. O que é que o povo fez? Vocês têm conhecimento. Já que ele não vem, vamos viver a vida, vamos curtir a vida. Então pegaram brincos, correntes de ouro, derreteram e fizeram o quê? O bezerro de ouro. Orgias, bebidas. Quando ele vem, Moisés volta, todos ficam surpresos e chateados. E aí é aquela história que Moisés passa a espada, né? E mata mais de 5.000 judeus ou hebreus por conta daquele erro. Então, mas não é o tema da noite, mas só é uma narrativa. Então, esse era o perfil da humanidade naquele contexto. Mas tiveram muitos outros, colegas, que conseguiram entender essa crença de Deus e queriam conhecê-lo mais. É daí que, então, Jesus, governador espiritual da Terra, resolve vir pessoalmente para nos ensinar o caminho da verdade e da vida. Conta-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, se vocês terem uma ideia, que esse Jesus que nós amamos, né, que nós respeitamos, enfim, esse nosso irmão, teria demorado mais ou menos 3.000 anos para descer a sua vibração para caber no corpo físico. Imagine que corpo tão grosseiro é o nosso. Vocês imaginem você pegar o sol amanhã de manhã e botar dentro de um copo de café. Vai caber? Não. Era o tamanho do perispírito do Cristo. Então, esse homem, Jesus, meus amigos, o espírito crístico, um espírito que está há bilhões de anos na nossa frente, que evoluiu, ele decidiu vir pessoalmente, foi outra pauta da reunião lá no Conselho de Deus, autorizou ele a vir, para que ele pudesse aqui mostrar para a gente como deveríamos amar ao próximo como a si mesmo. Então, todo mundo tem conhecimento, ele passa 30 anos, tem alguns livros que falam da sua infância. Eu recomendo que vocês leiam o livro Maria de Nazaré, é o livro mais sério, que fala da infância de Jesus, muito bonito a história dele. Outra oportunidade, Alberto, a gente vem falar sobre isso aqui, é muito bonito mesmo, que poucas pessoas têm conhecimento, mas a verdade é que com 30 anos ele vai se encontrar com quem? Ele vai se encontrar com seu primo, João Batista, lá no Rio Jordão, lembram? E lá ele vai ser batizado, e a partir dali ele começa a sua missão. Então esse Espírito Jesus, o Cristo de Deus, durante 3 anos, só vai ensinar a importância de amar, de praticar caridade, de perdoar. Mas o que foi que nós fizemos? Nós, naquela sexta-feira, à noite, matamos Jesus. Não é verdade? Crucificamos-lo. Mas, trazendo essa narrativa para o tema da noite, numa Santa Ceia que acontecia numa terça-feira à noite, Jesus estava reunido com seus 12 apóstolos. E depois de ter dado o vinho representando o sangue e o pão representando sua carne, eis que ele diz algo mais ou menos assim: meus filhos, eu me vou, eu voltarei a meu pai. Então Pedro vai dizer: Rabi, tu vai nos deixar órfãos? Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, mas eu pedirei a meu pai que envie um outro consolador, o Espírito de verdade. Olha bem, enviar um outro consolador, o Espírito de verdade, que dirá tudo aquilo que eu disse e muito mais, que estará e permanecerá convosco até o final dos tempos. De que consolador era esse prometido que Jesus falava? Do Espiritismo. Tanto é que nós tomamos conhecimento que em 31 de março de 1847, nós vimos lá a famosa Irmãs Fox, lembram? Que aí foi a primeira manifestação intensa da espiritualidade da Terra. Era a gente falando idioma, era materialização, era cadeira indo para um lado, mesa indo para o outro. Foi um fenômeno de efeito físico imenso em todo o planeta, principalmente na Europa, que já existiam muitos países europeus já constituídos, muito poucos aqui ainda na América. Mas a verdade é que houve um verdadeiro pentecoste espiritual. E aí nós já sabemos da história toda. Hipólite Leão Denis Arribas, nosso Allan Kardec, toma conhecimento, e ele vai investigar, e no dia 18 de abril de 1857, ele vai publicar, às 11 horas da manhã, lá em Paris, na Livraria Danty, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 576 questões, sendo que a última, que é essa que a gente usa com 1019, vai ser publicada em 1860. Então, do que nasce aí o Espiritismo? Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai dizer
que nesse momento foi um momento histórico para Allan Kardec. Ele vai conversar consigo mesmo algo do tipo, meu Deus, e agora? O que será da humanidade? Será que esse livro, essa obra realmente vai trazer, vai reaproximar, vai apresentar novamente Deus e Jesus para essa humanidade tão doente? Será que eu serei compreendido? Foram dúvidas que ele passou, que realmente esse livro veio modificar toda a história da humanidade. Mas do que tratava essa obra? Do que tratava esse advento do Espírito de verdade? Bem, aprofundando mais o tema, o Espiritismo nos traz, isso é importante que a gente lembre e repita isso em qualquer lugar da casa espírita, onde nós estejamos. O Espiritismo, ele fez com que nós voltássemos, reencontrássemos com o cristianismo primitivo, com os ensinamentos do Cristo na sua pureza, porque algumas outras religiões, sejam protestantes, lá de Lutero e outros, antes de Lutero, e a Igreja Católica, infelizmente, deturparam muitos ensinamentos do Cristo. Compreendem? Afastando as pessoas de Deus, criando o inferno, que eu vou falar mais adiante, que não existe, criando indulgência para ir para o céu, e tantas outras coisas erradas, equivocadas. Então, o Espiritismo retoma essa oportunidade de a gente voltar aos verdadeiros ensinamentos de Jesus, que estão aonde, Eusébio? Estão lá nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Nós, espíritas, somos cristãos. Por isso que é redundante repetir, espírita cristão. Todo espírita é cristão, mas nem todo cristão é espírita. Então, nós seguimos Jesus. E quais foram os princípios que o Espiritismo me fez voltar a saber, ditas pelo Cristo? Primeiro, a importância de ratificar o conhecimento de Deus. O Espiritismo reapresentou Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou primária. Ele representa Deus como imutável, imaterial, eterno, único, soberanamente justo e bom, misericordioso, um Pai. Jesus fez isso, o Espiritismo também tirou Deus do lugar de que castiga, de que pune. Deus é misericordioso. E aí, diga-se de passagem, já dando um spoiler da palestra final daqui a pouquinho, a nossa sociedade parece que perdeu o endereço de Deus. Todo mundo vai em conta de tudo, sabe de todos de tudo, mas não sabe para onde. As pessoas não sabem mais onde Deus está. Isso é muito sério nesse tempo de transição planetária. Mas o Espiritismo também, meus amigos, nos traz e reforça a crença na imortalidade da alma. E é isso, Alberto e colegas, que eu quero falar nessa noite muito profundamente. Imortalidade da alma. O Espiritismo, ou ciência espírita, ou doutrina espírita, não está desatualizado. É uma falácia espírita vir aqui na internet, ou numa casa espírita, dizer que o Espiritismo está desatualizado. Isso não é verdade. O Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a relação deles com o mundo físico. O Espiritismo estuda o mundo das causas. Tudo que existe aqui na Terra é cópia, é efeito. Então, se aqui é revelado uma coisa, é porque já existia na espiritualidade. Então, nunca o Espiritismo vai estar ultrapassado. Não sei quem fica dizendo isso. Tem que atualizar o Evangelho. Tem que atualizar o quê? A gente tem que se atualizar. Estudar as obras básicas, são 5. Estudar as 120 revistas espíritas e mais as 21 obras de Allan Kardec, ninguém estudou tanto assim e já está desatualizado. Então, a imortalidade da alma, colegas, é um tema que precisa ser falado urgentemente. Vocês são testemunha igual a mim. A nossa sociedade parece estar voltando a acreditar que tudo termina com a morte. O Espiritismo matou a morte. O Espiritismo tem 2 grandes objetivos, meus irmãos. Primeiro, combater o materialismo. Eu e você, somos nós que temos que combater essa sociedade de consumo. Só pensa em comprar, gastar, comprar, gastar, comprar, gastar. Essa sociedade imediatista, tudo para ontem, tudo para ontem. Essa sociedade que, infelizmente, está se comportando contrariamente às leis de amor, justiça e caridade, porque creem que quando morrer tudo acabou. Isso não existe. E nós espíritas precisamos, olha só que coisa, colegas, o espírita precisa tomar consciência que a gente trabalha com o espírito. A matéria-prima da ciência espírita
A matéria-prima de uma casa espírita é espírito. Então eu não sei por que casa espírita não trabalha com espírito. E trabalhar com espírito não é mediunicamente só falando, não. É nesse momento falar de imortalidade. Falar que existe colônia espiritual. Falar que existe vida espiritual. Falar que a gente veio de lá e vamos voltar para lá. Que aqui é transitório. A gente não pode ter medo de falar essas coisas. Mas alguém pode aí dizer, mas Eusébio, é porque tem professor de faculdade, tem muita gente que estuda, que fica exigindo da gente prova. A gente tem a prova certa, meus irmãos. O espírita, a ciência espírita é a única, guardem isso para sempre. A ciência espírita é a única ciência da Terra que prova a imortalidade da alma. Sabe como? Através da mediunidade. Nós provamos através da mediunidade. Isso a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Então, eu quero fazer esse coro, reforçar isso para a gente, irmãos. Vamos falar de imortalidade da alma. É outro princípio básico. Um terceiro princípio que o Espiritismo resgata da fala do Cristo é a reencarnação. Meus amigos, deixa eu dar um spoiler aqui rápido. Na casa espírita que eu estou diretor, o Centro Espírita Luz no Caminho de São Sebastião do Passé, nós adotamos para 2025 o tema central, reencarnação e Evangelho de Jesus. É preciso voltar de falar de reencarnação, não aquele conceito rasteiro, importante. É a volta do espírito. A gente já sabe o que é a volta. A pergunta é, o que é que eu estou fazendo com a minha reencarnação? Já que é a última, vocês sabem disso. Está lá nos livros de Filomeno e Miranda. Transição planetária, amanhecer de uma nova era, rumos ao mundo de regeneração. É a nossa última encarnação na Terra. O que é que nós estamos fazendo na nossa reencarnação na Terra, a última? Então isso precisa ser levado para o público. Sim, a reencarnação é a volta do espírito em outro corpo para dar prosseguimento espiritual. Mas o que é que eu estou fazendo no meu trabalho com a reencarnação? O que é que eu estou fazendo na minha família com a reencarnação? O que é que eu estou fazendo no meu dia a dia com a reencarnação? Entenda, isso é grave, isso é sério. Tem muita gente brincando de que está fazendo reencarnação. E mais, meu colega Alberto e demais colegas aqui presentes, dizendo, sabe o quê? Eu tenho livre-arbítrio e posso fazer tudo o que quero. Não, não é assim não. A gente não pode fazer tudo o que quer, não. A gente tem que fazer tudo em conformidade com a lei. Eu posso matar? Então eu posso matar, posso roubar. Eu posso ou não posso? Então eu não posso fazer tudo. E a gente vai falar disso mais adiante, que é mais sério. Então, esse princípio de reencarnação tem que voltar às palestras. Tem que voltar a ser dita para as pessoas, chamando a atenção à responsabilidade. E quem tiver ouvidos de ouvir, que ouçam. Outro ponto importante que o Espiritismo retoma, ou seja, o advento do Espiritismo nos traz, é a pluralidade dos mundos habitados. Deixa eu fazer aqui uma enquete com quem está com o rosto na tela, viu, Maria, Adalberto. Quem aqui já leu, pelo menos, uma revista espírita de Allan Kardec? Alguém já leu? Importantíssimo. Lá na revista de Allan Kardec, tem uma narrativa de uma reunião mediúnica. Deixa eu contar para vocês, para instigar vocês a pesquisar. É muito legal, para quem ainda não fez, tá? Lá, Allan Kardec fez uma reunião, numa quarta-feira, está isso narrado lá na obra, onde ele tratava do tema agora, pluralidade dos mundos habitados. Então ele fez uma pergunta para São Luís, que era o seu mentor. São Luís, existe vida em outros planetas? É uma pergunta, né? Que todo mundo faz. Pois é, acreditem. Mozart e Beethoven, vocês já ouviram falar, né? Eles moram em Júpiter. Imagine. Ele veio, Mozart, através da médium, e psicografou, Alberto, a casa dele. Você vai ver a foto da casa de Mozart em Júpiter. Menina, é uma casa chiquérrima. É uma casa que não tem na Terra. Ainda brincou, Mozart, ainda Allan Kardec perguntou a Mozart, como é o nível de vida lá? Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar. Ele disse que um umbral lá, Alberto, é o nosso paraíso aqui. Um umbral de Júpiter é o paraíso na Terra. Imagine que evolução não é. Então, aí a prova científica há muitas moradas na casa de meu pai. Entendem? E, por fim, o Espiritismo resgata a questão da evolução. O Espiritismo prova que a gente está aqui para evoluir. Aliás, foi Paulo de Tarso que nos disse, em Coríntios, a gente sai das mãos de Deus
e voltamos a ele em espírito de verdade. O que é isso? Puros. Nós saímos simples e ignorantes, e é da vontade de Deus que nós evoluamos. Então, nessa segunda parte da minha exposição, eu estou querendo mostrar para vocês que o advento do Espírito de verdade trouxe essas verdades. As verdades cristãs materializadas nos princípios básicos da doutrina espírita. Esse é o primeiro ponto. Bem, mas avancemos. Eu queria nessa noite, Alberto, agora trazer o advento de verdade, o espiritismo, para uma coisa mais real, para uma coisa mais concreta ainda. Já é concreta, mais concreta. Tem alguns pontos, hoje em dia, trabalhados no movimento espírita, trabalhados, depois eu vou passar a palavra para Antônio, que eu acho que ele está pedindo a palavra, daqui a pouco a gente passa para ele. Não, meu irmão, desculpe aí, pode prosseguir, desculpe. Tranquilo, um abração. Então, tem alguns pontos que o Espiritismo responde muito bem. E agora, preste atenção, porque talvez a minha fala, Antônio e colegas, saiam aqui de uma maneira um pouco estranha, mas não é nada meu, é baseado na própria doutrina espírita. Eu não sei o que é que está acontecendo, colegas, com o fazer espiritismo. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, que é um livro que ele escreveu, não é da codificação, lá tem um capítulo chamado Projeto 1868. E ele ensina, Allan Kardec, como deve ser feita a divulgação espírita. E uma das coisas que ele diz ali é que eu não posso, Eusébio palestrante, vir aqui falar para vocês o que eu quero. Eu até posso, mas não devo. Eu tenho que fazer uma palestra com conteúdo espírita. Eu tenho que ajudar a mim e a vocês a serem esclarecidos com conhecimento espírita, e não o que eu quero, o que eu acho. Infelizmente, principalmente depois da pandemia, está uma situação complicada em algumas casas espíritas, Alberto, por aí. Porque tem palestrantes, facilitadores de grupo de estudo, que estão deturpando mesmo os princípios da doutrina. Eu tenho que falar aqui para vocês com sinceridade, sem nenhuma arrogância. É uma constatação. Por exemplo, o livre-arbítrio que eu aqui falei. O que é o livre-arbítrio? A gente aprendeu. Está na Lei de Liberdade, no Livro dos Espíritos. Livre-arbítrio é o direito que eu tenho de fazer o que eu quero, respondendo pelo que eu faço. Isso é livre-arbítrio. Utilizando minha inteligência, minha consciência e minha moralidade. Mas o fato de eu ter livre-arbítrio não me dá o direito de ter livre-arbítrio pleno, não. Eu não posso, por exemplo, ter o direito de praticar a eutanásia, por exemplo. Imagine, vocês, meus colegas, a gente passou por um planejamento reencarnatório, certo? Eu tenho que narrar isso aqui, Antônio, é importante. Todo mundo que está aqui nessa sala e eu também, antes da gente reencarnar, a gente foi chamado lá em uma colônia, que a gente não sabe qual foi, eu não me lembro a mim onde eu estava. A gente foi levado numa sala chamada Sala da Reencarnação, e algum mentor de alto coturno moral, porque mentor de reencarnação não é qualquer mentor, não. Tem que ser mentor que entenda de muita coisa. Chamou a mim e a vocês e disse, por exemplo, vou pegar meu exemplo, né? Eusébio, você vai reencarnar na família tal, no bairro tal, você vai ser preto, vai ser assim, vai ser assado. Então, você vai ter essas possibilidades, vai ter essas dificuldades, porque não existe determinismo, né? Existe planejamento. Você aceita? Então, eu disse lá, e vocês também disseram, eu aceito o pai que eu quero ter, eu aceito a mãe que eu quero ter, eu vou aceitar meus filhos, eu vou aceitar meus vizinhos, eu vou aceitar. Então, todo mundo aceitou. Quando chega aqui, que eu passo por uma situação de saúde a nível de expiação, que eu vou parar no hospital, eu não estou aguentando mais, por favor, doutor, tire minha vida, a minha família autoriza o senhor me tirar. Isso está certo? Não. O espiritismo é contra qualquer atentado da vida. Principalmente, piedade que eu estou revendo hoje, a questão da eutanásia. Outro ponto importante que a gente não pode, como espírita, ter medo de falar, é que nós somos contra, sim, o suicídio. Seja ele o suicídio dito normal, que alguém vai lá e tira a sua vida, ou suicídio assistido. Nós somos contra, porque houve um planejamento, você disse que ia vir,
E isso é um atentado contra a lei da vida. E somos contra o aborto, nas duas condições que aparecem lá no Livro dos Espíritos, na questão 354 em diante, até a 379. Nós somos contra o aborto, sim, mas dos critérios que são permitidos são: o aborto é permitido quando a mãe corre risco de vida, então ela fica e o filho realmente é tirado para ele ter outra oportunidade, ou quando a mulher é violentada e ela tem direito, sim, de não querer. Fora isso, nós somos contra qualquer outro tipo, por exemplo, os anencéfalos. Então, nós espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma e na reencarnação, como já falei, não podemos ter medo de tratar desses assuntos. Vou tratar outro assunto que é muito pouco dito, Antônio e colegas, no movimento espírita, com um medo incrível. Meus irmãos, nós não somos contra nossos irmãos trans, não. Nossos irmãos trans, sejam femininos ou masculinos, são pessoas maravilhosas. Merecem nosso apoio, sabe? Nosso carinho. Mas existe um fato, Antônio, que a gente não pode mentir. Eu vou brincar aqui com o Antônio, tá? Mas eu estou brincando aqui com todos, uma coisa séria. Seja Antônio ou Alberto, vou brincar com o Antônio. Antônio, olha só. Antes de você vir, lá no planejamento reencarnatório, o mentor disse: Antônio, você vai ser do sexo masculino, você vai ser pai, você pode ser pai, ser avô, tal. Você aceita, aceita. Então, você é levado, Antônio e eu, todo mundo que está aqui foi levado para uma sala e no seu perispírito, Antônio e colegas, foi colocado lá o sistema gástrico, o estômago, tal, e o nosso famoso órgão reprodutor. Entende, Antônio? Então, você nasceu, se você sair do corpo aí agora, todo mundo vai ver você, Antônio, com seu órgão genital masculino. Então, por mais que você vá ali no médico e mude ele no corpo físico, seu perispírito não muda. Porque ninguém na Terra tem autorização de mudar. Então, resolve um problema psicológico de um lado, mas cria outro. Porque toda vez que você agora sair do corpo, vou brincar com você, viu? Agora que é Antônia, toda vez que a Antônia sair do corpo, vai ver sempre o órgão genital masculino. Então, alguém precisa dizer isso nas palestras. Eu falei isso um dia, a piedade das palestras, eu quase apanho. O espiritismo é contra a transfobia. Não é transfobia, não. É ciência espírita. Ninguém na Terra pode mudar perispírito. Não é porque eu decidi que eu quero mudar o corpo físico que o perispírito muda automaticamente. Isso não existe. Temos que falar isso muito aqui. E um ponto importante também que eu queria trazer para atualizar esse advento do Espírito de Verdade para a nossa realidade é a questão da família, que eu deixei por último. Meus amigos, Filomena Miranda já confirma isso, Emmanuel já confirmava isso, Joana de Ângeles, em sua série psicológica, trata disso. A família hoje está numa situação muito difícil, atacada pelas trevas. Vou trazer casos concretos, porque eu tenho pessoas aqui que têm a mesma quase idade que eu, são até mais jovens do que eu, né? Veja só, no nosso tempo, Maria Lindina, no nosso tempo, meio-dia, a gente estava em casa para almoçar com os pais. Hoje não, os filhos chegam 1h da tarde, o pai já almoçou, ele chega depois para almoçar. Hoje, Piedade, o filho chega: meu pai, tá ligado? Me dê a chave aí que eu vou namorar, vou chegar tarde. Quer dizer, o pai está dormindo, o filho está na rua. Quer dizer, mudou-se tudo. Exige muito direito e poucos deveres. Desde 1990 que isso vem acontecendo. Só que o pessoal esquece, colegas, que por trás de cada direito tem um dever. Eu tenho direito à vida. Muito bem. Você tem que ter dever de cuidar do seu corpo e do seu espírito. Eu tenho direito a comer. Então você tem o dever de trabalhar para comer. Entendem? Então exigiram muitos direitos e poucos deveres. E a família hoje, diz Filomena Miranda, é o ponto principal de ataque das trevas. Meus irmãos, eu fiz uma palestra no ano passado, em Lauro de Freitas, sobre suicídio. Vou trazer a informação oficial. Vocês podem pesquisar no Google. O Conselho Federal de Medicina afirma que o número de suicídios entre jovens aumentou 40%. Para vocês terem uma ideia, a cada 42 segundos no Brasil, um jovem se mata. Então, as trevas estão atacando quem? Os jovens, que aí tira qualquer possibilidade de um jovem vir fazer o bem, e está atacando a família, desregrando a família. E nós, espíritas, temos que falar isso em doutrinárias, em estudo na vida, percebem? Então, o advento do Espírito de Verdade vem retomar essas questões.
trazer para a sociedade humana a necessidade de compreender a imortalidade da alma, compreender a reencarnação, compreender a evolução, compreender que onde está teu tesouro está teu coração. Não dá muita importância às coisas do mundo, às coisas materiais, mesmo estando no mundo. A dar importância ao seu corpo, a cuidar do seu corpo e da sua mente. Falando em mente, é uma informação também importante. A saúde mental dos brasileiros piorou consideravelmente. O que tem de gente desequilibrada pela rua não está no gibi. O que é que a sociedade está fazendo? O que é que o espiritismo está fazendo? O que é que a casa espírita está fazendo? É um chamado para mim, sabe? Acho que para todos nós. A gente precisa sair do gabinete e ir para a linha de frente mesmo. Meus amigos, os apóstolos da contemporaneidade somos nós. O Elias de ontem é você. O Isaías de ontem somos nós, entende? O Moisés de ontem somos nós. Temos que perder o medo. Vamos cumprir o nosso papel. Vamos assumir nossa responsabilidade. E, principalmente, meus irmãos, vamos falar de espiritismo na casa espírita. Não existe espiritismo de direita, espiritismo de esquerda, espiritismo central. Não tem nada disso. Espiritismo é uma coisa só. Não tem espiritismo kardecista. Kardec não criou o espiritismo, ele codificou. Então, vamos demonstrar a importância desse estudo, a importância de compreender essa doutrina que é libertadora. E, principalmente, compreender que o espiritismo ela completa todas as outras ciências da Terra. A medicina, tudo bebe do espiritismo. O espiritismo não está desatualizado. Se alguém não consegue, por exemplo, como é que um sociólogo explica que na mesma família, um nasceu bem, outro nasceu com problema de locomoção? Reencarnação. Porque uns são pobres, outros são ricos. Reencarnação. Então, eu queria, assim, Antônio, nesse primeiro bloco, eu combinei com o Antônio, colegas, de fazer uma exposição não muito longa e deixar, assim, para perguntas e mais participações. Então, essas foram as ideias centrais que nós trouxemos, mas eu peço permissão para acessar aqui o último parágrafo do Evangelho, Instrução dos Espíritos, em que, e aí eu dou essa deixa para vocês, para que a gente possa abrir nossa conversação. Aí sim, agora a conversa. O Espírito de Verdade, em Harvard, 1863, disse assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima que colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Porque foi Jesus que disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, por que eu trouxe essa mensagem aqui para finalizar essa primeira parte da minha fala? Porque eu não sei vocês, mas eu gosto de consolo, sabe? Eu gosto de alguém que bote minha cabeça no ombro, alguém que venha me escutar, sabe? Me dá força, me dá esperança. Então a gente precisa levar o que a gente diz que o Espiritismo é, o consolador, a consolação para as pessoas. Aí eu abro, Antônio, para você, colegas, para nosso bate-papo, nesse momento de troca de ideias, se tiver alguma pergunta, alguma coisa nesse momento. Ok, Eusébio. Com esse mesmo dinamismo, né, essa força na palavra, nos trazendo informações preciosas e polêmicas também, né, quanto à sexualidade, que é um tema muito polêmico, porque a gente ainda não... Quando a gente usa a nossa sexualidade de forma deseducada, irresponsável e, de certa forma, sem o amor que a gente tem que dar a ele, né, direcionado, a gente às vezes se perde um pouco no sentido da função sexual, né? Banaliza, esse é o termo certo, quando a gente banaliza, né, e a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo nesse sentido, mas a energia sexual, ela deve ser usada com responsabilidade e valorização à vida, né? E a gente tem que entender o nosso processo evolutivo, em que todos nós não estamos no mesmo nível de entender
a função da sexualidade, então somos livres para optar e escolher, né? Não temos capacidade nenhuma de julgar ninguém nesse sentido, né? É um tema muito polêmico ainda, né? Falar sobre sexualidade no Por campo exemplo, religioso, deixa eu mas é interromper um você, desafio. só para dar um exemplo do que você está falando. Por exemplo, todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde, Mas mas todo mundo tem livre-arbítrio de fumar. tem. Agora, cabe a gente fazer o quê? Bom, Antônio, colegas, vocês podem fumar. Mas sabe que quando você desencarnar, você vai desencarnar com o seu pulmão todo deteriorado. E vai voltar com o pulmão doente. Então, eu tenho que falar isso, entende? Então, a Com sexualidade é a mesma certeza. coisa. Você pode se relacionar sexualmente com quem você quiser, pode mudar o seu sexo se você quiser, mas saiba que isso não está certo. Então, isso não é ser preconceituoso, nem julgar. É esclarecer para que a pessoa não saia enganado, achando que aquilo é a coisa mais certa do mundo, e quando chegar lá, oh, ninguém me disse, ninguém me explicou, também você não procurou saber, né? Então, realmente é um tema Com complexo. certeza. Porque nós viemos com propostas, né, do plano espiritual para cá, e no meio do caminho a gente desiste, quer mudar, né? Às vezes a gente vem querer ser engenheiro e de repente a gente não encontrou o campo propício para ser engenheiro, vai ser o quê? Mecânico, né? Então, a gente perde a oportunidade de desenvolver as nossas habilidades naquilo que a gente veio proposto no plano espiritual, mas tudo isso é compreensível, né? Mas, gente, vamos deixar aí. Interessante é que ele falou aí que o Espiritismo, né, ele tem essa proposta consoladora e instrutiva. E ele falou aí de 5 aspectos fundamentais da doutrina espírita, né? Ressignificar o que é Deus, né? A imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, né? E ele falou, esqueceu aí um pouco da comunicabilidade, né? Foi, esqueci Essa da também é um comunicabilidade. grande desafio, porque nós achamos que é impossível a gente se comunicar com os espíritos. A gente sabe que pode, de várias maneiras, né? Então, o que ele trouxe foi uma realidade, né? 5 pontos fundamentais, além da evolução, que tudo isso é evolução, que ele falou. Mas a gente tem que ver que tudo isso é um grande desafio para a gente. Então, o Espiritismo vem trazer para a gente questões que precisam ser estudadas, que precisam ser sentidas, né? De uma forma educada, civilizada, sem impor, mas permitir que a gente traga para a consciência esse entendimento, né? Que é um desafio, né? A doutrina espírita, ela não impõe, ela expõe, né? Isso é que é maravilhoso, como ele nos trouxe. Mas vou deixar aí a palavra para os nossos demais amigos, para poder trazer também contribuição, fazer perguntas, né? Eu tenho uma perguntinha para fazer para o Eusébio, mas vou deixar para o finalzinho. Eu quero ouvir os colegas também aí participando, viu? Eu sei que Valentim quer falar, tá com a palavra com você, Valentim. Em verdade, a mãozinha naquela hora, eu peço desculpa, foi acidental aqui, mas já que é dado, tem uma frase que diz assim: quando é dado a oportunidade de falar, o silêncio transforma o homem em um covarde. Mas a gente sabe bem que o silêncio também é uma forma de manifestação muito poderosa, muito positiva, para que assim nenhum dos irmãos fique achando que a sua condição, o seu posicionamento em silêncio, não reflete aqui uma contribuição positiva. Muito pelo contrário. Todos estão aí concentrados, ouvindo e fazendo aí já os seus discernimentos diante da profundidade, da clareza que está sendo apresentado o tema para nós nesta noite. O nosso irmão Eusébio, muito sabiamente, nos traz luz dentro do entendimento geral dessa questão do Consolador prometido, né? Do advento do Espírito de verdade, e com muita clareza. Então, para nós, resta se adequar a esta possibilidade
de transformação quando, nas suas próprias palavras, expressou e transmitiu a nós a energia que foi plasmada quando da força do seu pensamento, da sua palavra expressa, que chega para nós com potencial de possibilidades de transformação para sairmos verdadeiramente da nossa zona de conforto, né, do nosso quadrado e confiante sempre no Cristo, confiando em Deus Pai, em nome da Virgem Santíssima, que nos tornemos verdadeiramente aquele espírita que não terá o receio de poder propagar sobre esta doutrina de transformação moral. É maravilhoso o tema e a forma, Eusébio, como você nos apresenta, meu irmão. Parabéns, que Deus, a espiritualidade maior, continue te iluminando. E a cada um dos irmãos, assim como eu, que, juntamente com todos vocês, buscando aprender um pouquinho mais. Muita paz e muita luz para todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Alguém mais para poder fazer alguma pergunta, acrescentar? Eusébio, eu tenho aqui uma dúvida, né? Porque você iniciou a palestra falando dos profetas, né? Até chegar ao surgimento do Espiritismo, o qual, para nós, a doutrina espírita, ela se expressa mesmo com o Consolador, porque vem nos trazer conceitos que foram muito assim, deturpados e equivocados pelas religiões, né? Nós sabemos que naquela época se dava muito valor às informações que vinham no campo da religiosidade através dos profetas. E hoje, contextualizando, nós sabemos que existem profetas, mas não na forma como se entendia, se entende como eram, né? Nós podemos considerar os médiuns como os profetas da modernidade, né? Já que é plausível, Jesus se comunicava com os espíritos, né? E hoje a ideia que se tem é que é proibido, todos os espíritos são demônios, né? Que é proibido, e Jesus falou isso explicitamente no Evangelho. Nós temos, às vezes, atitudes, posturas mediúnicas, comunicações, mas a gente não aceita e estamos no campo ali da religiosidade e sendo proibido essa manifestação natural, né? Então Jesus, ela nos traz essa possibilidade. Então eu pergunto assim, fale um pouco dessa pergunta que eu fiz sobre considerar os médiuns como os profetas da nova era, né? E essa dificuldade da gente entender que nós podemos nos comunicar com a espiritualidade de várias maneiras, né? Menina, essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Vamos lá. Vou começar de trás para frente por conta do tempo. Assim, o espiritismo não se faz espiritismo sem espíritos. Primeiro ponto. Tanto encarnados quanto desencarnados. Então, todos nós sejamos médios sensitivos ou ostensivos, por psicofonia, psicografia, etc., é natural que haja um intercâmbio permanente com a espiritualidade. Não necessariamente em forma de reunião, mas do dia a dia mesmo, como nós já aprendemos. Então, primeiro ponto, não tem como a gente ficar no plano físico sem interferência da espiritualidade. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Então, não tem como. No primeiro passo, já entendi sua pergunta, onde você quer que eu alcance, então é tirar essa neurose de que agora tem que tomar cuidado, é perigoso, é não sei o quê, está mistificando, é animismo, é loucura, está obsidiado. Tá, tem disciplina, tem regras, mas não é o caso da pergunta, mas vamos tirar isso da cabeça. Eu estou fazendo palestra aqui com Viana de Carvalho de um lado
e o mentor da casa de vocês, mentora da casa de vocês aqui comigo. Então eu estou maluco, eu não devia estar com os dois espíritos aqui me ajudando na palestra. Primeira questão. Segundo, no entanto, Alberto, é importante trazer um pulo do gato aqui para vocês, que não foi eu que disse não, foi Filomeno Bezerra de Menezes, no livro Rumo ao Mundo de Regeneração, em um momento lá do capítulo X, que agora não me lembro, ele vai tirar uma dúvida de Filomeno Miranda. Ele vai dizer que a mediunidade hoje, ela está saindo da questão fenomenológica, aquela história, eu vou ficar na mediúnica sentado, o espírito vem, dá palavrão, xinga, mente, dá recado errado, foi o espírito que fez. Então, muitos médios faziam isso. Agora, nesse tempo de transição planetária, palavra de Bezerra, não é mais assim. Ainda vai ter comunicações mediúnicas, mas agora elas serão mais intuitivas. O que é isso? O médium vai saber, inclusive, pode até o médium, propriamente ele, Alberto, doutrinar o espírito. Então, exemplo, eu estou aqui na mediúnica com vocês, e aí chega um espírito que bebe, ou que bebeu. Então, antes dele se comunicar por mim, eu posso conversar com ele mente a mente, eu posso deixar que meu perispírito, já que é perispírito, destile a energia dele e ajude-o, e ele nem precisa se comunicar, eu mesmo já fiz o trabalho. Porque aí eu vou ser cúmplice do trabalho, entende? Então, ou seja, se eu recebi espírito alcoólico, antigamente era o quê? Você se reunia na mediúnica e deixava que a espiritualidade trouxesse, que ainda é assim, né? Mas agora eu vou explicar melhor segundo Filomeno de Miranda. A gente fazia reunião mediúnica e que os espíritos tragam agora nossos irmãos para serem atendidos. A gente não sabia quem era. E não tinha muito a ver com o médium. O médium era só alguém passivo que dava passagem ao espírito. Agora não é mais assim não, viu, colegas? Se vier por Eusébio um espírito sexólatra, é porque Eusébio tem alguma coisa a resolver no campo da sexualidade. Se eu receber um espírito que fumava muito, tem problema pulmonar, eu tenho algum problema nesse campo que eu preciso resolver. Então agora só vai chegar por mim espírito que tem alguma coisa a ver comigo. Não é comigo reencarnatório, entende? É comigo magnetismo, comigo energia. Para que eu seja responsável por aquilo que eu estou fazendo e não ficar transferindo para o espírito. Entende? Então, a mediunidade, a Filomeno Bezerra vai dizer que daqui a 2025, já está acontecendo, na verdade, né? Até 2050, não vai deixar de ter reunião mediúnica. Mas a mediunidade de intuição vai ser muito grande. Agora, tem outro ponto importante, que você foi muito feliz aí, Alberto, quando falou. Foi o próprio Bezerra que disse que nesse tempo de transição planetária, Jesus deu a ordem, Adalberto, para que todos os mentores, Bezerra e quem é, viessem aqui para nos ajudar pessoalmente. Então, Pedro está vindo aqui de vez em quando, Paulo está vindo aqui, sabe? Maria Madalena está vindo aqui, Lázaro está vindo aqui, percebem? Então, esses espíritos de alto quilate moral, quando eu digo aqui, não estou dizendo que é em Salvador, que é em Santa Amaro, é na Terra. Então, estão vindo, para quê? Porque a última encarnação agora é tudo ou nada. E é óbvio que se eles estão vindo, colegas, a mediunidade vai explodir. É óbvio. Saiam aí nas ruas, façam uma observação de vocês no olho a olho. De cada 10 pessoas que estiverem na Feira de Santa Amaro, 11 é médio ostensivo. Por quê? Porque agora é a última chance. Quem estava meio bloqueado despontou, quem estava com medo agora está ouvindo, vendo. Então agora é médio para tudo que é lado. Por quê? É o novo Pentecostes. Só que agora não para revelar o espiritismo, mas para libertar os homens dos grilhões da ignorância e da dor. Então, a mediunidade do futuro hoje é intuitiva, é responsável, o médium agora vai ser cúmplice da sua própria mediunidade. Não tem que ter medo de assumir essa responsabilidade agora. Eu não posso ir na fila do banco dar comunicação. Eu não posso estar no shopping e dar comunicação. Não é isso. As regras de Allan Kardec e do Livro dos Médiuns continuam. Mas eu quero dizer para vocês, eu que sou médium ostensivo, eu quero dizer para vocês que isso me consolou muito. Primeiro, se aceitar médium em qualquer lugar. E sim, você pode ir ali no banheiro, me desculpe usar esse termo, tá? Pode ir ali no banheiro urinar e o mentor chegar, olha, aguarde um pouquinho aí que está acontecendo tiroteio lá fora. Pode fazer isso? Pode.
Então já vai chegar nesse nível, sabe, Alberto? De a gente já está conversando com o espírito tete a tete. Vai acontecer isso. Então, nada de neurose, nada de preconceito. Animismo não é doença. Animismo é uma etapa de processo evolutivo mediúnico. Você pode conversar com o mentor, você consigo mesmo. Então, isso não é mais problema, não. Agora, eu concordo com você. Tem muita gente em casa espírita proibindo isso, passando medo para as pessoas, julgando as pessoas. Tem médium, para não ser muito prolixo, tá? Tem médiums que está tendo a chance de receber um Lázaro, uma Maria de Madalena, um Paulo de Tarso. Sabe o que o povo está dizendo? Está obsidiado. Que nada. Antônio Valentim recebendo Paulo de Tarso, por que não? Antônio é miserável assim que não pode receber Paulo, por quê? Não entendi. Eu aprendi com o Joana de Ângeles que quando o espírito é muito evoluído, ele manda o secretário, que manda o assessor, e eles falam tudo junto como se fosse um só, lembram? O maior fala para o menor, fala para o outro menor, por que não? Agora, temos que estudar, para não ser joguete, porque tem muito pseudo médium aí, muito pseudo espírito inteligente que entende das coisas. Vocês aprenderam com Filomeno Miranda, naquele livro, aquela coleção dele de obsessão. Existe uma universidade das trevas. E na Universidade das Trevas tem uma disciplina chamada obsessão mediúnica. Os obsessores aprendem espiritismo. Então, olha com o que a gente está lidando. Aí eu tenho preguiça de estudar. Eu tenho preguiça. Agora, como é que pode? Eu vou lidar com... Olha, são 8 bilhões de encarnados, não são? São 21 bilhões de desencarnados, meus irmãos. 21 bi de todo tipo. Então, eu tenho que estudar para saber com quem eu estou lidando. Agora, se eu ficar no meu café com leite, aí fica difícil. Entende? Eu espero que eu tenha ajudado aí na resposta. Com certeza. E desculpe o tempo. Não, e vem tirando esse tabu, né? Você falou muito bem. E o estudo é importante porque nós sabemos, e está lá no livro dos médiuns, os perigos da comunicação que eventualmente a gente pode ter com o mundo espiritual, né? Porque a gente vai lidar com espírito de vários níveis. E mediunidade também é comunicação, né? Se eu sou uma pessoa aqui que no plano físico eu tenho dificuldade de me comunicar às vezes, né? Eu não gosto de conversar, eu não gosto de ter relações assim comunicativas com as pessoas, como é que eu posso ter com os espíritos também, né? É uma Deixa eu lhe cortar aí, deixa eu lhe cortar e trazer uma coisa. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. É um minutinho, prometo que não vou tomar muito tempo, não. Então, a gente não paga plano de saúde? Quem tem dinheiro aqui não paga plano. Quem tem dinheiro não, né? Que não é isso. Quem pode pagar um plano de saúde não paga? Quem é do Alberto não paga um plano de saúde? Agora, raciocine comigo. Existe cardiologista desencarnado? Existe cardiologista desencarnado? Existe obstetra desencarnado? E por que a gente não tem um plano? E por que a gente não trabalha com eles para se curar? Para pagar plano de saúde? Entendeu? Olha que contrassenso. Eu tenho um bocado de médico do bom e do melhor desencarnado querendo me ajudar, mas eu vou para o médico. Quem entende? Eu tenho que ir porque eu estou encarnado, eu sei. Mas entenderam o que eu quero dizer? Muitas coisas poderiam ser curadas em mim sem precisar pagar plano de saúde. Só bastava entender de magnetismo e de mediunidade, para poder justamente esses médicos atuarem no meu perispírito e tirar a doença do meu corpo. Simples. Ó, plano espiritual divino plus, plano baratíssimo, não paga nada, de graça. Mas a gente é tão preso à matéria que eu ainda tenho que ir para o hospital para ser tratado, quando tem médicos gabaritados para nos assistir mediunicamente. Entendeu? Era isso. Diga, Antônio. Aí a gente esbarra também naquela questão da resistência à reforma íntima, às questões morais. Então, se perde muito por isso, porque para que tenhamos essa assistência da espiritualidade, temos que fazer por merecer. Se não há o comprometimento através dos estudos, como você bem coloca, nos traz essa luz, enfatizou bastante isso, e acredito que muitos de nós vai estar buscando, a partir dessa noite, né? Se não na totalidade, mas um percentual significativo,
que nos conduza para buscar mais aprender. Mas daí, até o momento atual, nós somos resistentes. E aí queremos, sim, que a espiritualidade até nos cure, mas qual é a condição que nós oferecemos à espiritualidade para obter esta cura? Valeu, meu irmão. Foi muito boa a sua colocação. Obrigado, Antônio. E aí, meu colega, tem não sei quem que está mandando dizer o seguinte também. Vocês não perguntaram, mas mandaram dizer. Ó, o espírita não tem preconceito de trabalhar com caboclos, com índios, com preto velhos, com espíritos da natureza, porque eles estudam também muito mais do que a gente. Então, nada de ter preconceito de trabalhar com esses irmãos. Não, a casa espírita só trabalha com espírito espírita. Primeiro, a gente está no Brasil. Primeira questão. Segundo, quem é realmente brasileiro são os indígenas e negros. Então, a gente não pode negar a ancestralidade e acreditar que os indígenas e os negros não estudam. Eles estudam. Eles têm energia. Então, claro que eu não vou mais fumar charuto, não vou andar mais de bengala, mas eles têm um papel fundamental. Que nos diga o tsunami, né? Que Filomeno conta que quem mais tirou aquele povo lá debaixo do mar não foi espírito espírita, não. Foi indígena, foi negão, espiritual, sabe? Então, a gente não tem esse preconceito, não, porque a gente está na Bahia, a gente está no Brasil, que é um país mestiço, eclético. Agora, eles não podem querer fazer mais coisas que não devem. Cabe a um médico se educar, faço minhas palavras de Antônio, se educar, se disciplinar, para que se eles falam vice, tá ligado? Valeu, moço, ele agora tem que falar, Eusébio, tudo bem, como é que tá? Porque você estuda, o espírito também estuda. Eu tomei uma dura muito grande sobre isso. Teve um espírito que disse assim, Eusébio, por que você ainda passa o jeito de preto velho falar? Aí eu disse assim, não, porque preto velho ainda fala assim. Ele veio por outro velho e disse, não, você que não estuda. Eu já falo direitinho, mas você acha que eu falo errado? Depois de uma dessa, eu nunca mais em minha vida vou ter esse estigma, sabe? Então, eu só estou falando isso que mandaram dizer, que é importante trabalhar com espíritos do bem, independente de ser com católicos, protestantes. Olha, se tem alguém para tirar a gente do cemitério, desencarnado, é católico e protestante, faz um trabalho maravilhoso. Esse trabalho de resgate de espíritos vampirizados no cemitério, você acha que é espírito espírita que vai? Não, não. São católicos, protestantes, candomblecistas, desencarnados, que vão lá fazer o trabalho. São nossos irmãos. Da minha parte, era isso que eu queria colocar para vocês. Ok, muitos esclarecimentos. Teve pessoas que eu acho que teve dúvidas também, mas eu acho que o tempo já, né? Já está na hora. E que se alguém teve dúvidas, né? Pode fazer perguntas aí que eu mando para o Eusébio e ele responde com o maior prazer, né, Eusébio? E nós vamos estar já com o Eusébio aqui já no finalzinho de março, já marcamos para o dia 25 de março. Né? Garantindo a reencarnação, né, Antônio? Isso uma aqui, sede. Eu vou agendando a palestra para mais tarde, que aí eu vou ficando mais um pouquinho. Verdade. Enquanto tem espírita correndo do trabalho, eu quero trabalho para ficar mais um pouco. Não é? Pronto. É isso aí, meu irmão. Que Deus abençoe. E nesse clima, né, de paz, de harmonia, que a gente possa estudar sem violência, né, com amorosidade, trazendo para o nosso entendimento de forma pacífica, né, que uma opinião de um estudo de outro, vá trazendo para a gente informações que façam a gente crescer, ser útil, né? Então, o objetivo desse estudo aqui é a gente aprimorar o nosso conhecimento, melhorar as informações, as ideias e colocar a prática mesmo na vida do dia a dia, né? Então, essas 5 informações fundamentais que o Eusébio trouxe sobre a função do Espiritismo, a finalidade, que é nos trazer de forma natural a relação do espírito imortal que eu sou com o mundo físico e o mundo espiritual. Isso é que a gente deve aprender. Sentir a mediunidade, sentir Deus, sentir que somos seres imortais, sentir que vamos para algum lugar, né, as moradas que Jesus se referiu, né, que é possível se comunicar em sonho, em silêncio, intuitivamente, com aqueles que nos amam, que nos traz paz. Né? Então, tudo isso o Espiritismo nos traz de forma natural.
não é nada violento e agressivo, porque Jesus falou que o reino do céu não pode ser mais tomado à força, né? Como certas ideias religiosas de impor o outro, não pode. A descoberta é pessoal e íntima de cada um. Então, o que o Espiritismo propõe é libertador. É você sentir mesmo essa proposta aqui que Eusébio trouxe de forma natural, né? Desconstruir as velhas ideias para que ela ressurja, que são as mesmas, mas só de uma outra maneira, com leveza, né? Sentir, nós precisamos sentir porque eu sempre trago aqui o exemplo da Mel de Ivone do Amaral Pereira, que ela vinha de reencarnações como suicida. Então, nessa última reencarnação dela, ela veio como médium. E graças à mediunidade, ela superou esse impulso pelo suicídio, né? Então, ela venceu de forma, né? Foi duro, foi um desafio, sofreu muito, mas ela saiu da vida vitoriosa, né? Então, que nós possamos utilizar o Espiritismo nesse sentido, né? Sentir o que o Espiritismo está nos propondo, porque é a nossa própria evolução, né? Quero agradecer a presença de todos, a presença de Eusébio, né? E que outras vezes ele venha estar marcado aqui para 25 de março, né? E que ele dê as considerações finais, Eusébio, e nos dê, assim, o privilégio, o prazer de você fazer a prece de encerramento. Viu? Muito grato a todos, né? Que Jesus abençoe os nossos lares e os nossos familiares também. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de retornar a Santa Amaro, mesmo que virtualmente, né? De rever os amigos de ontem. Peço escusas por alguma coisa de entonação de voz, tal, mas falei de coração, falei daquilo que eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar de vocês. E tudo tem um preço na vida. Manter a fidelidade doutrinária do Cristo não é fácil, não. Entendeu? Manter a fidelidade é um desafio imenso. Mas, como diz Raul Teixeira, mediunidade e espiritismo para os mais fortes. É para quem quer topar a parada. Então, quem está com medo não pode ser espírita, não pode ter medo. Né? Mas, nesse sentido, eu só quero agradecer à casa pela oportunidade e, se Deus permitir, sim, que a 25 está aqui conversando, não, fazendo a palestra com o tema proposto. Mas, em linhas gerais, Mestre Jesus, eu quero agradecer aos benfeitores da casa, essa benfeitora amiga que nos ajudou aqui, nos auxiliando com o trabalho também, a Viana de Carvalho, que nos ajuda sempre, nunca nos faltou, mas, sobretudo, a meus irmãos que estão aqui até agora, nos dando a oportunidade de ser útil. Isso aqui é fazer espiritismo. É resgatar o conceito de família, de comunidade apostólica, de comunidade religiosa, de comunidade cristã. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, que o Mestre Jesus, que é o nosso irmão maior, nosso guia e modelo, abençoe a cada um de nós. Visite agora cada um de nossas casas, os seus mensageiros, fazendo asepsia, né? Tirando qualquer miasma deletério, qualquer larva pestilenta, e deixando a energia violácea, a violeta, que é do equilíbrio, a laranja, que é da cura, levando esperança e paz para todos nós. Abençoe a nossa semana, abençoe a todos que não puderam se fazer presentes na noite de hoje, aqueles outros que possam vir a assistir, mas, sobretudo, também aos trabalhadores dessa casa, que não percam o estímulo, não percam a vontade, e que mesmo que o corpo físico não haja, a mente sempre age, e o perispírito também. Que não percam a fé, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja a todos, hoje, agora e sempre, que assim seja.